Bahia hoje derruba um tabu de quase 6 anos aqui no Barradão, vence o Vitória com o gol de uma joia da base, que entrou por conta da lesão de uma outra joia. Então eu queria que você falasse sobre isso e também uma análise da partida. Bom, eu acho que como o jogo em si foi um jogo bem disputado, o gramado ele impossibilitou um pouco a gente do que a gente gosta mais de fazer, né? Dificultou um pouco mais. A equipe do Vitória também, uma equipe positiva, física, que marcou bem, pressão quase todas as bolas. Tivemos um pouco de dificuldade na saída de jogo. Eu acho que na parte física foi bem equivalente, até em alguns momentos finais acho que estivemos um pouco superior também devido à rodagem de elenco, tudo. Eu acho que hoje nós fizemos o que era necessário para pensar a longo prazo, pensar no ano. Claro que um clássico é sempre muito importante, né? Mesmo sendo dentro do Campeonato Baiano, esse clássico tem um valor. Vencer aqui desde 2000 e quanto? Desde 2020? 2020 foi time de transição, mas como time principal 2018. E não ganhava aqui, então assim, é uma vitória, eu acho que todo torcedor do Bahia fica feliz, vai estar na rua amanhã, você vai ver muita camisa do Bahia na rua e trazer felicidade para as pessoas é o principal. Mas a escalação, as escolhas, elas são de acordo com o planejamento. Acho que nós vimos o jogo contra o Barcelona e fisicamente nosso time ainda não está pronto para encarar uma Série A. Então, eu preferi fazer treinamento forte durante a semana e por isso a ausência até de alguns do banco de reserva, porque não faria sentido puxar treinamento sexta e sábado e trazê-los numa condição física já bem cansada com risco de lesão. Então nós estamos tentando levar esse treinamento da parte física, porque tecnicamente aquele time, acho que vocês vêm, acompanham, é um time que se encontra muito. Aqui, logicamente, é mais difícil, são jogadores que não estão tão acostumados. E eu fico feliz a gente iniciou com o Juan Pablo, 17 anos, põe Del com 17 anos, ele chega na área para fazer aquele gol no primeiro tempo, né, que dá na trave. No segundo tempo, persistiu, é um menino que vem se dedicando, correndo, mais do que no ano passado, quando eu trouxe ele para trabalhar comigo, e a vida é assim. A vida é feita de escolhas. Se você tem alguma renúncia e você trabalha em prol do grupo, aqui a gente todos têm sua função tática dentro de campo. Um que deixa de cumprir, as coisas ficam difíceis. E ele vem correspondendo àquilo que se espera de um garoto de 17 anos. Estou muito feliz por ele. Rogério, 100% de aproveitamento na temporada, liderança do Campeonato Baiano. Mas eu acho que o mais importante nesse momento talvez seja o elenco, você observar o elenco. Gostaria que você falasse um pouco desse elenco, como é que você vê a rodagem, se dá para poder... Alguns desses atletas acabaram surpreendendo você a ponto de fazer parte do planejamento para o brasileiro, por exemplo? Eu acho que tem 5 jogadores que eu destaco, que hoje têm idade para jogar na base, no sentido de... Tem vários, tem desde Pedrinho e Vitinho, que nos treinamentos se doam muito, ajudam muito, tem astral bom, eu acho que energia boa, e isso é importante para qualquer ambiente de trabalho. Mas dos que se destacaram, para mim, Fred muito quando jogou, os 3 da frente, Cauê, Del e Juan Pablo, e o David Martins. Esses são jogadores que a tendência é que ganhem espaço com o passar do tempo, a tendência é que a gente abra a mão de um ponta talvez para um próximo ano, mais velho, para ter um jogador desse já inserido, ou 2 desses brigando por uma posição. O Del, que a gente deixa de contratar, um terceiro 9 para que tenha ele, para também ganhando minutos. Não é assim do dia para a noite, mas eu acho que eles têm mostrado luta e hoje, pela primeira vez, num time que é um time de Série A. Né? Nós não estamos falando de jogos mais fáceis dentro da nossa casa, um jogo difícil. E o Del competiu, assim como o Juan Pablo compete sempre. O Cauê também, taticamente, ajuda muito. Então, assim, cada vez, e é o futuro do clube, ter mais jogadores formados na categoria de base sendo inseridos no grupo principal. Sene, boa noite. Seu sistema defensivo hoje foi muito exigido, né? Muitos cruzamentos, o jogo aéreo o tempo todo, e tudo deu certo, né? Queria que você falasse dessa questão da sua parte defensiva ter ido tão bem no jogo de hoje. Eu acho que a linha de 4 defensiva foi bem. O Vitória é uma equipe, eu não sei quantas bolas, mas foram muitas bolas alçadas, tanto de bola parada quanto bola rolando. O Gabriel Xavier tem como seu ponto forte o jogo aéreo, né? Eu acho que é o que ele tem mais facilidade, ganha muito, toca muito na bola. O Canu não é um excepcional cabeceador, sabe jogar mais pelo chão, conduzir mais pelo chão, mas também fez uma partida segura. O fechamento com o Roman do lado de lá funcionou bem. Iago também trabalhou bem, teve um
um bom desempenho, jogou os 90 minutos atacando espaço durante todo o tempo. Então eu acho que hoje a gente se dá o mérito, o Nelson, que faz muito treinamento individualizado com eles, né? Quando a gente faz esse trabalho de linha defensiva, seguraram a onda. A entrada do Eric também muito importante para mais um jogador que tem uma bola aérea boa, apesar de não ter uma estatura tão avantajada, mas tem uma bola aérea boa, então nos defendemos bem, tanto nas bolas paradas, escanteios e faltas laterais, quanto na bola em andamento também, no jogo em andamento, conseguimos fazer a linha de 4. Talvez você não construiu como a gente imagina, mas defendeu. Eu acho que foi um jogo nota 10 na parte defensiva, na parte de defesa de bolas alçadas à área. Rogério, o que você pode destacar do time em geral? Não só o sistema defensivo, mas foi dentro daquele esperado nesse planejamento de você não ter esse time titular? Olha, eu acho que o jogo não foi um jogo tecnicamente brilhante, né? Foi um jogo muito competitivo. Eu acho que destaco muito o Eric no meio-campo, fez uma partida acima da média. Caio entrou para fazer esse jogo, ele dá o ritmo do jogo, né? E no segundo tempo, depois que o sol baixou, que a temperatura baixou também, eu acho que ele conseguiu se desenvolver melhor. Michel entrou muito bem na partida, entrou pegando, marcando, intensidade muito boa. Del ajudou bastante na parte defensiva, mesmo fazendo uma função que ele nem treina comigo, que é voltar muitas vezes pelo lado, para deixar o William como 9 na hora de marcar. O Kiki tentando entender ainda como a gente joga, com meia dúzia de treinamentos só, então não podemos cobrar assim nada. Pulga também ganhando minutos, Ademir ajudando a gente no começo. Eu acho que foi um jogo onde nós competimos, levamos o triunfo para casa, que é o mais importante, e temos um alinhamento com relação à minutagem para que a gente postergue o máximo possível lesões, a não ser o azar do Juan Pablo, quando acho que o jogador cai em cima dele ali. Eu não vi direito o lance, não vi pela TV e no campo eu não consegui ter, mas teve eu não sei se uma torção, enfim, teve tá com uma botinha, vai ser examinado mais para frente, pode ter sido uma lesão um pouquinho mais séria, mas prevenindo lesões musculares, mantendo minutagem para cada um, esse é o principal para a gente no campeonato, dentro do campeonato baiano. Às vezes pode ter um jogador que não faz muito sentido na parte estratégica dentro de campo, mas eu tenho que adaptar para que todos tenham a minutagem certa e a gente continue esse campeonato brasileiro que começa na quarta-feira, pré-Libertadores, que nós temos, que a gente tem energia para jogar todas as competições. E essa vitória é fundamental no Campeonato Baiano também, para que a gente possa continuar planejando com um time bem alternativo em muitos jogos. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo resultado. A gente tem debatido desde o início da temporada as virtudes técnicas desses garotos que estão jogando junto com a equipe principal. Isso já é notório, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito da mentalidade desses jovens atletas que, principalmente no jogo de hoje, né, vieram para um estádio difícil de jogar, um clássico, um tabu longo a ser quebrado também, com a pressão do torcedor para querer vencer aqui. A parte técnica a gente já viu que eles realmente são diferentes, mas eu queria que você destacasse um pouco do mental deles. Eu acho que a juventude mudou muito, essa geração ela mudou muito, né? Ela é muito apegada ao celular, muito apegada a críticas e elogios, né? Mesmo no treinamento, no dia a dia, você não pode cobrar da mesma maneira que você cobra um jogador com 30, que é uma geração para frente, né? É uma geração mais, palavra correta, você tem que ter um pouco mais de sutilidade para lidar, mas eu também acho que é uma geração que avançada em muitas coisas, que consegue ter leitura de jogo, né, e muita força física. Eu não lembro de jogadores na minha época, assim, com 16, 17 anos, eram raros jogadores que tinham força física para competir com um profissional adulto, né? E hoje eles amadurecem mais cedo. Você vê o Juan Pablo fisicamente, o próprio Del tá um pouco mais forte fisicamente. Então, assim, tem os prós e contras, mas que a gente vai se adaptando, tentando, em especial, esses 4, 5 jogadores que eu falei, tentar inserir dentro de um processo. Lembrando que tem muita gente no elenco. Hoje 6 jogadores não vieram para cá da equipe que jogou contra o Barcelona, né? Não veio o Everton, não veio o Jean Lucas, não veio o David, não veio o Santi, não veio o Gilberto, não veio... Quer dizer, cada um vai ter o seu momento para jogar nesse início, até que todos estejam bem fisicamente e a gente aí defina uma equipe mais similar a cada partida. Rogério, boa noite. Você precisou fazer uma substituição logo cedo por conta da lesão do Juan Pablo e a entrada do Del. O Bahia pareceu estar um pouco desconectado naquele momento e com a pausa parece que você conseguiu arrumar e foi o melhor momento do Bahia no primeiro tempo.
Explica um pouquinho o que foi pedido, quais foram as alterações necessárias feitas com a saída do Juan Pablo e a entrada do Del. Porque o Cauli é um jogador de flutuação que vinha fazer ter a superioridade no meio. E o Juan Pablo, por mais que seja um ponta, mas é um jogador de ataque ao espaço com muita velocidade. O problema é que quando o Del entra, e seria a mesma coisa se fosse o William, eles não são jogadores que gostam tanto de atacar espaço, gostam muito de participar, tocar na bola. Mas alguém tem que, além do ponta que nós tínhamos pela direita, o Ademir, nós tínhamos que ter mais alguém para chegar no espaço. Então essa foi a maior dificuldade em fazer a escolha. Poderia ter colocado, por exemplo, o Pulga, que tem velocidade, pode atacar o espaço, entrou no segundo tempo fazendo durante boa parte dele essa função. Mas o Del é um garoto, eu acho que botar 2 garotos na mesma linha num clássico, na mesma linha que eu falo, é na mesma linha de jogo, pesa um pouco. Mas um garoto por linha, eu acho que ainda é possível que os outros administrem esse entendimento tático de jogo, né? E aí o Del foi a opção, mesmo não tendo as características e virtudes do Juan Pablo, mas foi o jogador escolhido para isso. Depois nós colocamos o William, quando saiu o Cauli, o William mais para flutuar, o Del continuar atacando espaço, até que ele cansou um pouco também por voltar a marcar. E aí foi o momento que nós quisemos tirar o Ademir já, colocar o Pulga antes, e depois, por último, colocar o Kik, que ele ainda precisa realmente de mais treinamentos para poder, até fisicamente está bem e tudo, mas para ter a compreensão do sistema ainda precisa um pouquinho mais de tempo. Boa noite, Rogério. Desde o ano passado, né, do último Bavi, foi falado muita coisa, seja pela imprensa, pela própria torcida do Bahia e também pelo próprio presidente do Vitória. Primeiro, de que o Bahia tremia no Barradão e segundo, de que o Bahia tinha muita dificuldade de jogar fora de casa. Acha que esse triunfo de hoje dá uma boa resposta não só para o torcedor, como também para o próprio grupo, de poder entender de que dá para poder ganhar fora de casa? Bom, ele, em partes, na dificuldade de jogar fora de casa, eu acho que ele não podemos tirar a razão, porque nós não tivemos tantos resultados bons fora de casa. Esse time não tem medo de jogar em lugar nenhum, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. É um time que competiu, que vem, que joga sempre aqui. Teve chance uma vez, nós estávamos ganhando 2-0, tomamos uma virada no final. Depois, uma vez eu lembro aqui, perdendo 2-0, buscamos esse empate para o final, quase viramos o jogo. Então nós jogamos sempre fora de casa com mais dificuldades, é claro. Mas é um time que não tem medo nenhum de torcida, estádio. O que atrapalhou muito a gente hoje foi o estilo de jogo nosso, que precisa de um campo com melhor condição para a gente poder jogar. Mas aí entra também todo o lado fantasioso da questão aí, e isso aí cada um fala no momento, para holofotes. Eu não gosto muito de brincar, meu trabalho é mais sério, mais profissional e mais focado. Eu não sou muito dessa parte de brincadeira. Eu tenho respeito pelas pessoas, respeito pelo jogo, respeito pelo resultado. E eu caminho assim dessa maneira e vamos tentar. Em partes ele falou, o Bahia tem dificuldades fora de casa. A maioria dos times tem dificuldade fora de casa. Vamos tentar melhorar nesse sentido para esse ano. Rogério, aproveitando o ensejo, você falou sobre os garotos e eu queria que você comentasse sobre o Roman Gomes. Você tinha falado anteriormente que a gente se surpreenderia em relação à parte física dele. Jogo muito seguro, mesmo sendo um garoto, parece que pode agregar bastante essa questão de experiência no time. Sim, eu acho que tem características diferentes do Gilberto. O Gilberto é mais experiente, com boa construção de jogo, comete um erro ou outro sempre em jogos, no comecinho do jogo, às vezes um pouquinho desconcentrado, mas tem muita técnica o Gilberto. E o Roman mais energia, mais físico, uma bola aérea um pouco melhor, defensivamente marca bem. Ainda tem o vício do Estudiantes, onde ele jogava, de caçar muito e às vezes abrir o espaço. A melhor chance de gol do Vitória, inclusive, acontece nesse tipo de jogada. Ele rouba uma bola, conduz, dá o passe, se eu não me engano, para Caio. Caio vai tentar Cauli, erra o passe e ele passa como se fosse um lateral. E aí o Vitória conecta pelo lado e cruza. Acho que o Ronaldo faz uma defesa, não sei se com o pé, com o joelho, com a perna, em cima da linha. Então, assim, mais um ajuste ou outro, mas para tão pouco tempo, fico muito feliz. E outra coisa, é um cara positivo, cara limpa. Isso ajuda muito trabalhar com gente assim, jovem, positivo, cara limpa, quer aprender, tem energia, fisicamente talvez seja o melhor ou um dos melhores do grupo. Então, devagarinho a gente vai inserindo, ele vai tendo minutos, vai jogando, vai revezando com o Gilberto e a gente vai tendo também 2 jogadores para a posição.
Rogério, boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a arbitragem, né? Em alguns momentos do jogo você questionou bastante algumas decisões, os próprios jogadores do Bahia. Teve um lance polêmico ali no Pulga, né? No segundo tempo ali, um pênalti talvez, que não foi marcado, o VAR não chamou. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, o lance do pênalti eu não vi até agora, o pessoal no banco falou que foi pênalti, mas aí também tem, não sei se é mais pelo... Eu não vi, vocês podem falar melhor do que eu, mas eu não vi o lance até agora. Os jogadores afirmaram e o banco com o vídeo ali afirmou claramente que foi pênalti, mas eu não olhei o lance até agora. Eu acho que é um árbitro que ainda não tinha apitado jogos assim grandes, né? Não apitou Série A. Tem que tentar deixar o jogo fluir mais, o jogo correr mais. Não pode. É só em campeonato estadual, mais periféricos que param toda hora por qualquer coisinha. O árbitro ele influencia muito na qualidade do jogo. Ele não pode parar por qualquer coisinha, um toquezinho, bateu a mão e tal, né? O lance do pênalti, eu acho que ele pode deixar para o VAR, lógico, observar para ter certeza, mas eu não consigo afirmar porque eu não olhei o lance ainda no vídeo. E no campo eu não tenho condições pela distância. Em algum aspecto foi bem, foi lá dar um cartão amarelo, alegando que o banco estava reclamando e eu tinha que tomar o cartão amarelo porque o banco estava reclamando. Não sei se está na regra do Campeonato Baiano, que se o banco reclama, o cartão é para o treinador. Eu lembro que teve um campeonato, acho que foi no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, teve um campeonato que a regra era essa. Não sei se essa é a regra do Baiano, mas ele alegou que como eu não consegui controlar, como é que eu vou controlar? Se ele não consegue controlar que é a autoridade, como é que eu vou controlar? Ele não consegue controlar o jogo com 22, como é que eu controlo todo mundo no banco? Então a única questão que eu queria entender se é regra do campeonato, se está escrito, ou então ele inventou nesse momento do jogo. Mas eu acho que só parou demais o jogo, poderia ter seguido mais vezes o jogo. Mas não foi uma arbitragem desastrosa, absolutamente nada disso. Boa noite, Rogério. Dentre todas as suas escolhas para o jogo de hoje, a que mais me chamou a atenção foi a utilização de Caio Alexandre. Sim. Por que você decidiu escolher ele para esse jogo e o que a gente pode esperar para o jogo contra o Corinthians? Bom, eu acho que o Caio precisa de ritmo de jogo. O Nico jogou bastante no ano passado, na parte final do ano passado, quando o Caio teve a lesão, ficou muito tempo fora o Caio. Acho que ficou 60 dias fora, se eu não me engano, o Nico jogando. Então ele jogou pouco no ano passado. Eu observei no jogo contra o Barcelona, o Caio um pouco cansado. E eu estou tentando acelerar o Caio, segurei o Nico, muito provavelmente Nico vai contra o Corinthians, jogar, fazer. Neste momento da temporada, Caio e Everton fora de casa fica um pouco pesado na parte física. Então eu tenho que tentar de uma maneira. O Caio veio aqui para dar qualidade de jogo, eu preciso de um cara que faça o jogo fluir. E enquanto não entrar nesse ritmo normal de todos estarem bem fisicamente, nos jogos em casa eu acho que o Caio tem muita utilidade. Nos jogos em que a gente tem a posse de bola, o Caio é muito útil para mim. Nos jogos que a gente não tem a posse de bola, fica um pouco menos físico o time. Nós sabíamos que o Vitória é um time bem homogêneo, se você olhar as substituições, são todos jogadores muito fortes fisicamente. É um time que exige muito da marcação. Então eu tinha dois caras que têm mais energia, o terceiro, quando entrou o Michel, que mantém essa energia, com o Eric, são dois, e eu posso equilibrar um pouco mais com o Caio fazendo o time jogar. E no outro lado eu penso que nesse princípio talvez Nico e Jean Lucas possam dar também essa sustentação para Everton estar dentro do campo. Boa noite, Rogério. Rodrigo Fernandes, do Bahia.ba. Algumas equipes do Campeonato Brasileiro já estão usando o seu time principal desde o início da temporada. É o caso do Corinthians. Você acha que isso pode impactar no ritmo de jogo, na parte física, para a próxima rodada? Pode impactar o Corinthians. Primeiro que o Corinthians tem um time excepcional, vem trocando modelos de jogo. É difícil até analisar, dependendo das escolhas como eles jogam. Mas também o que é benefício hoje de você ter desde o começo uma equipe jogando e ganhando mais ritmo, talvez possa se tornar um prejuízo no futuro, porque também vai um desgaste depois à frente e esses atletas podem sofrer a longo prazo, né? Mas é uma opção. O Campeonato Paulista é um campeonato onde tem 6 times da Série A, pode ser? 6. Depois eu lembro que tem Novo Horizontino, que é da Série B. Tem quem mais? São Bernardo subiu para B, né? Então, quer dizer, é um campeonato onde reúne muitos times de Série A e B. Aqui ainda a gente pode se dar o luxo em alguns jogos de testar garotos, porque é um nível um pouco mais baixo. Os times que nós temos aqui, não sei, quem que está na D? Juazeirense na D, né? Jacuipense na D, então, ou seja, Atlético de Alagoinhas, é isso ou não? Porto, então, quer dizer, é um degrau de diferença e você pode se dar o luxo, na minha opinião, de usar.
E também serve como oportunidade. Se você não oportuniza, se você não consegue ver um atleta de base com 17 anos no Campeonato Baiano, não vai ser no Campeonato Brasileiro que a gente vai enxergar. Então, tem que produzir e depois, quando chegar em grandes enfrentamentos, tem que continuar. Senão, zero problema, continua jogando no Sub-17, continua jogando no Sub-20 e a gente continua fazendo esse acompanhamento mais de perto. Rogério, boa noite. Algumas coletivas atrás você comentou sobre Del poder aproveitar a oportunidade que o William José teria, porque não tem uma sombra para ele nesse momento. Você avalia que já é um jogador que pode sim compor o time para uma partida da Série A, como por exemplo contra o Corinthians na quarta-feira? Acho que sim, acho que é um jogador que vem mostrando intensidade física para jogar. É jovem, claro, não tem a experiência que o William tem, mas um jogador móvel, um jogador que nesse atual estágio que nós estamos, sem dúvida nenhuma, vai estar no grupo que, principalmente também com a lesão do Juan Pablo, do próprio Juan Pablo, é um jogador que vai estar compondo o elenco, jogando, entrando no jogo, começando o jogo, até por necessidade nesse momento. E depois, chegando mais algum atacante, que é o que a gente está procurando, ele continuará fazendo parte porque está merecendo, através do que vem fazendo, está merecendo. Como foi o Thiago, por exemplo, no ano passado. Acho que dá para fazer uma relação mais ou menos muito parecida com o que foi o Thiago no ano passado.